Você já esteve diante de uma situação desesperadora, onde a única coisa que restava era acreditar que algo milagroso poderia acontecer? Imagine um pai aflito cujo filho está à beira da morte. Ele ouve falar de um homem que pode fazer milagres e, com sua última esperança, corre até ele. O que acontece a seguir revela o poder transformador da fé. Vamos orar para nos aprofundarmos ainda mais nessa história. Querido Deus, agradecemos por este momento em que podemos estudar a Tua Palavra e aprender mais sobre os milagres de Jesus. Que o Teu Espírito Santo abra nossos corações e nossas mentes para compreendermos a importância da fé e confiarmos em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis. Em nome de Jesus, amém. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Para que todos saibam, estamos estudando a primeira lição desse novo trimestre, que tem como título Sinais que apontam o caminho. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro. O tema de hoje, o segundo sinal na Galileia. O verso para memorizar desta semana se encontra em João, capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Durante o seu ministério terrestre, Jesus realizou milagres que ajudaram as pessoas a crer nele. João registrou esses milagres para que outros também crescem em Jesus. A pergunta de hoje quer saber por que o evangelista faz uma conexão com o milagre realizado na festa de casamento. Para chegarmos à resposta, vamos ler João capítulo 4, versos 46 ao 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Ao relatar o segundo sinal que Jesus fez na Galileia, João aponta para o primeiro sinal, ocorrido nas bodas de Caná. Ele parece estar dizendo: os sinais que Jesus fez irão ajudá-lo a compreender quem ele é. Então João acrescentou: este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Veja João 4,54. À primeira vista, a resposta de Jesus ao pedido do oficial parece dura. No entanto, esse oficial fez da cura do filho a condição para crer em Jesus. Por isso, Cristo leu o coração dele e identificou uma doença espiritual mais profunda do que a doença que ameaçava seu filho. Como um raio que corta o céu, o homem subitamente reconheceu que sua pobreza espiritual poderia custar a vida do seu filho. É importante reconhecer que os milagres por si só não provavam que Jesus era o Messias. Outras pessoas realizaram milagres. Algumas eram profetas verdadeiros, outras eram falsos profetas. Os milagres revelam apenas a existência do sobrenatural. Eles não significam, por si só, que vêm de Deus. Satanás também pode realizar milagres, se, com essa palavra, queremos dizer atos sobrenaturais.
O oficial, angustiado, lançou-se à misericórdia de Jesus, suplicando-lhe que curasse seu filho. A resposta de Jesus foi tranquilizadora. Ele disse: vá, o seu filho vai viver. João 4, verso 50. No original grego, a expressão vai viver está no tempo presente. Esse uso é chamado de presente futurista, em que um evento futuro é mencionado com tanta certeza como se já estivesse acontecendo. O homem não correu para casa, mas, crendo em Jesus, chegou só no dia seguinte e descobriu que a febre havia deixado o filho exatamente na hora em que o Senhor disse aquelas palavras. Que razão poderosa para crer em Jesus! A lição traz uma última pergunta. Mesmo que víssemos um milagre, que outros critérios devemos considerar antes de concluir automaticamente que ele veio de Deus? Vamos agora aos comentários de Ellen White. Em Cafarnaum, as notícias do retorno de Cristo a Caná atraíram a atenção de um nobre judeu, oficial a serviço do rei. Um filho desse nobre estava sofrendo de doença aparentemente incurável. Os médicos o haviam desenganado, mas, quando o pai ouviu falar de Jesus, decidiu implorar seu auxílio. Chegando a Caná, encontrou uma grande multidão ao redor de Jesus. Com o coração ansioso, procurou abrir caminho até a presença do Salvador. Ao ver apenas um indivíduo vestido de modo simples, empoeirado e exausto da viagem, sua fé vacilou. Duvidou de que esse homem pudesse realizar o que viera lhe pedir. Jesus, porém, já conhecia a dor desse homem. Antes que o oficial saísse de casa, o Salvador tinha visto sua aflição. Sabia também que o Pai estabelecera em sua mente condições para crer em Jesus. A menos que sua petição fosse atendida, não o aceitaria como Messias. Enquanto o oficial esperava nessa angustiante incerteza, Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. João, capítulo 4, verso 48. O Salvador comparou essa incredulidade com a fé simples dos samaritanos, que não haviam solicitado nenhum milagre ou sinal. O Desejado de Todas as Nações, páginas 147 e 148. O nobre possuía certo grau de fé, pois viera pedir aquilo que lhe parecia ser a mais preciosa de todas as bênçãos. Jesus tinha uma dádiva ainda maior para conceder. Desejava não somente curar a criança, mas também tornar aquele homem e sua casa participantes das bênçãos da salvação, bem como acender uma luz em Cafarnaum, que em breve se tornaria o cenário de seus trabalhos. No entanto, o oficial do rei devia primeiro compreender sua necessidade, para que então pudesse desejar a graça de Cristo. Como um facho de luz, as palavras do Salvador ao nobre revelaram seu coração. Viu que seus motivos em buscar a Jesus eram egoístas. Viu a verdadeira natureza de sua fé vacilante. Em profunda aflição, compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do filho. Percebeu que estava na presença daquele que lia os pensamentos e a quem tudo era possível. Em angustiante súplica, clamou: Senhor, venha antes que o meu filho morra. João 4,49. Sua fé apoderou-se de Cristo como a de Jacó, quando, lutando com o anjo, exclamara: não o deixarei ir se você não me abençoar. Gênesis 32, verso 26. Ele venceu, assim como Jacó. O Salvador não se afasta de uma pessoa que a ele se apega, alegando sua grande necessidade. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. João 4, verso 50. O nobre deixou a presença do Salvador com uma paz e alegria que nunca antes experimentara. Não somente crera que seu filho seria restabelecido, mas com firme confiança esperou em Cristo como o Redentor.
o desejado de todas as nações, 148 e 149. Para concluirmos, então, esse segundo sinal realizado por Jesus é um poderoso lembrete de que a fé genuína não requer provas visíveis. Assim como o oficial confiou plenamente na palavra de Jesus, nós também somos chamados a crer, mesmo sem ver. A fé que agrada a Deus é aquela que confia em suas promessas e age com base nelas. Em que áreas da sua vida você precisa confiar mais na palavra de Deus, mesmo que ainda não tenha visto o resultado? Você está pronto para dar um passo de fé? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu aguardo você amanhã para continuarmos a lição. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.